Agora, me diz uma coisa, você acha que a saída do Pássaro foi o principal fator? Porque o Daniel Alves deu um esporro nele na coletiva, né? Deu uma dura nele de ter tirado o Pássaro, mostrou toda a indignação dele com a saída do Pássaro, e o Pássaro, pelo que eu fiquei sabendo, era o cara do dinheiro, então ele que acertou o negócio por causa da pandemia, o salário, então ele que acertou os contratos, então tá devendo dinheiro para jogador, ele que estava meio que articulando, os jogadores confiavam muito nele, e com a saída do Pássaro, esses jogadores teriam ficado reféns, né? Ficaram sem ter alguém particular, esse negócio de grana. Você acha que a saída do Pássaro pode ter causado esse trauma todo no São Paulo? Eu acho difícil porque os caras são profissionais. Você acha que os caras abriram mão de um título por causa da saída do Pássaro? O Tironi tem essa mesma indignação que você. Eu falo, Tironi, não são profissionais, não tem a noção de que poderiam ser se tirasse o São Paulo da fila. Eu sempre falo, Diniz e esses jogadores tinham duas opções, assim como o Casares. A opção A, tirar o São Paulo da fila e virar heróis. Heróis, tiraram o São Paulo da fila. Heróis. O Diniz ia ser encantado, o Daniel Alves ia ser carregado. Para história, né? Entrava para história. História mesmo, porque o time nunca viveu uma fila dessa. Ou vilões. Eles vão virar vilões. E acho que o seguinte, o Pássaro, o equilíbrio do São Paulo era tão frágil, equilíbrio estrutural, que o Pássaro, de fato, era uma figura importante, por isso que você falou, pelos acordos com os jogadores, pela fácil interlocução com os jogadores, e era o principal interlocutor do Diniz. E o Diniz é uma bomba relógio, meu velho. O Diniz passou por intervenções, inclusive na escalação, por sugestão do Pássaro, inclusive, não do Raí, aquela pós-Curitiba lá de entrar, volta do Bruno Alves, volta do Luan, entrada do Breno, o Pássaro ficou buzinando lá com os caras. Então, assim, era um cara importante, mas só revela a fragilidade da estrutura, né? Por isso que eu te falei, eles tiraram o Pássaro porque politicamente era interessante. Não é do nosso grupo, não tem nada a ver, e não vou mexer num ídolo que é o Raí, como se o Raí fosse o cara efetivo do dia a dia, e não é. Tá provado que não é. E aí eu acho que eles escorregaram. Eles tiraram um cara que acabava tendo uma importância, e eu acho que ele teve, durante praticamente o mandato todo no Leco, foi mal dezenas de vezes, teria que sair, já teria cumprido o ciclo dele, sei lá o quê, mas depois do final do campeonato. É a minha opinião. Escuta, deixa eu te falar. Eu vou te perguntar como é que você acha do trabalho do Diniz. Antes, só responde essa pergunta aqui de um amigo. Você tem alguma informação? Boa noite, São Paulinos, Barulho Arnaldo, até que enfim, me diga. Essa conversa do Felipão tem algo de real? Marcelo, obrigado, Marcelo. Você sabe de alguma coisa, Arnaldo? Eu não estou sabendo de nada, se tem conversa, se não tem. Sinceramente, eu não sei de nada. É assim, barra informação, barra feeling, pelo que eu conheço pouco de quem está chegando. Acabou de chegar o Rui Costa, eu conheço um pouco, já conversei com ele, entrevistei bastante, em outras vezes. O Muricy está chegando de vez, o Belmonte, eu conheço um pouco. A minha impressão é que o São Paulo vai priorizar a procura de um técnico estrangeiro. Eu já estou convencido que o Diniz não vai ficar, mas vai tocar até o final do campeonato. E acho que o São Paulo vai buscar um técnico estrangeiro e não um Filipão ou um nome grande do mercado nacional. Muita gente, né, Marolo, associou o Rui Costa ao Thiago Nunes, né? Porque foi ele quem bancou o Thiago Nunes no Atlético e eles conseguiram aqueles títulos absurdos, maravilhosos naquela temporada. Ele era o diretor na época e o Thiago Nunes sucedeu o Diniz, né? Então o trabalho, mas assim, o Thiago Nunes, pelo que foi o Corinthians e porque é o São Paulo hoje, seria outra aposta muito arriscada, na minha opinião. Também acho. Agora, faz uma análise para mim, o que você acha do trabalho do Fernando Diniz desde lá de setembro do ano passado, que ele classificou o time em 6º lugar para a Libertadores, porque o Atlético, justamente o Atlético e o Flamengo se classificaram, foram campeões, abriu mais vaga, e de lá, o Campeonato Paulista, as eliminações, os vexames, essa respirada aí que deu agora, você acha que foi uma coisa fora da curva? O que você acha dessa história dos jogadores terem escolhido o Diniz? Faz uma análise para mim. Você tem todo o tempo do mundo para falar do trabalho do Fernando Diniz. Você manteria o Fernando Diniz em caso de título? Não manteria de jeito nenhum? Faz uma análise para mim, tranquila, do que você acha do trabalho do Fernando Diniz. Vamos lá. Barulho, assim, eu sou bem
tô bem confortável para falar do trabalho do Fernando Diniz, porque assim, acho que foi o primeiro vídeo que a gente fez no canal do YouTube. Eu não sei se você sabe a história. Eu e o Tironi, a gente criou o canal do YouTube na semana seguinte a São Paulo e Flamengo, estreia do Diniz no Maracanã. Eu estava no Rio. E eu estava no Rio aquela semana, por um acaso. Foi até ali que eu acertei a participação na Sport TV, lá. Tinha acabado de sair da ESPN. Bom. E eu e o Tironi, a gente foi ao jogo contra o Goiás. Derrota, Reinaldo perdeu o pênalti, Cuca caiu. Eu peguei a ponte aérea, Cuca não é mais técnico do São Paulo. Cheguei no Rio, fui tomar umas cervejas à noite, meia-noite. Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo. Eu falei, isso tá de brincadeira. Então, enquanto você estava no avião, Mancini foi treinador, né? Isso, exatamente. Rio, ponte aérea, 45 minutos, né? Exato. Mancini que perdeu para o Bahia hoje, o Corinthians também. Ai, cara, nossa. Mais um gol do Giba, né? Ai, Giba. Bom, aí eu gravei o primeiro vídeo pro canal, era uma coisa meio incipiente, sabe? Meio teste. E aí eu dizia por que eu nunca contrataria Fernando Diniz, né? Se eu fosse dirigente do São Paulo. Porque, para mim, eu já tinha várias ressalvas a ele como técnico do Atlético Paranaense e do Fluminense. Eu acho que ele é um treinador que digamos, utópico e que não tem o apreço necessário pela vitória. Tem um conceito acima do resultado. Eu sou um resultadista. Os caras me xingam, os meus companheiros de trabalho. Eu também sou. Cara, a vida é resultado, cara. A vida é resultado, não é? Isso, exatamente, cara. E o jogo de futebol é você ganhar do seu adversário, cacete. É que nem os caras estão falando, que legado vai deixar o Abel se ele for campeão no Inter? Cara, ele vai deixar um troféu de Brasileirão que não tem lá desde 79. Sabe o que é isso, cara? É absurdo. Bom, então, o que eu falei ali, não tem cabimento um time na fila contratar um treinador que nunca venceu. Não faz sentido. Então, eu acho assim, o primeiro momento do trabalho do Diniz, aquele brasileiro do ano passado, altos e baixos, mais ou menos como o trabalho do Cuca, até com alguns jogos interessantes em casa, mas muito frágil fora de casa, sobretudo pela questão da marcação e tal, vira o ano. Vamos lá. Aí o São Paulo tem, depois de muito tempo, aquele calendário ideal, tá na fase de grupos da Libertadores. Aí começa aquele sofrimento das bolinhas, sorteio, River Plate, LDU, galera... aquela coisa louca. E aí eu vi assim, eu vi o elenco do São Paulo com a sinalização que só o Antony seria vendido. Esse ano não vai ter desmanche. O elenco do São Paulo era um elenco razoável, interessante, e tinha duas gerações boas de moleques batendo na porta. A do Igor Gomes, Luan, etc., Toró, tal, e a do Sara, Diego Costa, Nestor, tal. Tinha ali uma molecada para encorpar. E aí eu imaginei, na época, qualquer título seria importante para o São Paulo e para o Diniz. Aí foi o Paulista daquele jeito. Quando o Paulista parou, o São Paulo já estava encalacrado na Libertadores, né? Perdeu o Binacional lá. Eu fui lá no jogo com a LDU. São Paulo Libertadores com torcida, ganha na marra. Ganha. A LDU jogou, fez gol no começo. O São Paulo faz a Libertadores uma coisa que nenhuma outra torcida faz, o São Paulino. Então, jogar em casa com torcida, mas daí parou a pandemia, ia voltar a Libertadores sem torcida, e o São Paulo lá no Paulista. Eu imaginei o que o Diniz deu de entrevista na pandemia antes da volta, o trabalho e não sei o quê, só saiu o Antony, estou testando alternativa, 2 semanas em Coutinho, falei, o time vai voltar voando. Aí teve aquele primeiro jogo com o Bragantino, eu falei, cara, é isso aí? Aí vai o time reserva contra o Guarani, para não melindrar o Corinthians, ganha lá. Até as minhas filhas assistiram aquele jogo comigo, mas esse time reserva não é melhor que o titular? Eu falei, calma, tem alguns jogadores, elas gostam dos moleques, né? E aí tem o Mirassol. Aí, cara, ali, assim, para mim, aquele é um negócio... Tem coisas indesculpáveis no futebol. Uma dessas é essa aí. Se tivesse torcida, né, Barolo, no campo, naquele jogo, o Diniz estaria fora. Caía. Aí ele teve a primeira sobrevida. Fica, bancado, tal. Já estava encalacrado na Libertadores, e aí começou no São Paulo, eu achei interessante, o Pássaro teve um dedo nisso. Falei com ele até à época, era o plano Copa do Brasil, plano título inédito. Uma eliminatória por mês, foco total,
Aí deu azar no sorteio, a Fortaleza, depois cruzava com o Flamengo, mas tinha um foco ali na Copa do Brasil. E o brasileiro foi interessante porque o São Paulo começou, eu até falei muitas vezes isso nas lives, somando um monte de pontos sem jogar bem. Ganhava o Atlético Paranaense, né? Ganhava ali. Ponto fora de casa. Ponto fora de ganhar do esporte. Deixa eu só te interromper um segundo. O Flamengo acaba de virar o jogo para cima do Grêmio 2-1, tá? Tá vendo como é que é? Estavam derrubando os times no intervalo, não estava? 2-1. Tá vendo? Desculpa, continua. O Ceni corria sério risco aí. Esse resultado é assim. A vitória do Flamengo é o pior dos resultados. O empate não é. Inclusive para G4, é o pior dos resultados. O empate é o melhor dos resultados, se não a vitória do Grêmio. Agora, ganhar de virada ali, o Ceni quase rifado, o Ceni consegue ter um respiro, se conseguir manter. E aí, eu acho que quando o brasileiro, os jogos atrasados, o time deu uma encaixada. E aí tem um fator que eu tenho que dar a mão palmatória ao Diniz, foi um acerto dele, é o jogador do São Paulo na temporada, é o Luciano. O Luciano salvou o Diniz diversas vezes. No primeiro jogo contra o Bahia, foi salvando ali, gol aqui, e deu alma ao time. Uma alma que só poderia vir com a torcida. Ele é o torcedor em campo. Ele deu uma... E aí aquela conexão. Aí, cara, eu acho que teve um momento da encruzilhada. Semifinal com o Grêmio, que era o adversário mais difícil, na minha opinião, pelo tipo de jogo, e a administração da vantagem no Brasileiro. Aí, na noite da volta com o Grêmio, o último jogo da diretoria anterior, na manhã anunciado, a Luciano teve um problema, está fora do jogo. Aí eu acho que a partir dali, fosse um treinador mais experiente, com mais situação, mesmo eliminado da Copa do Brasil, talvez ele conseguisse levar a vantagem no campeonato e administrar isso. Mas ele de fato, ele não consegue, como alguns outros técnicos mais cascudos, blindar e levar um ambiente, ele não consegue, entendeu? Então, eu acho que foi a última chance dada, e era uma chance considerável, e hoje a gente consegue enumerar nas mãos, nos dedos das mãos, mais vexames do que bons jogos. Então, e são 16 meses, né, Barolo? É tempo. É tempo bastante.